A gente tem intitulado essas últimas quintas-feiras, começamos na semana passada, Quinta-feira da Família. Amém? O Senhor, Ele colocou esse propósito no nosso coração e nós estamos falando sobre família. Toda quinta-feira, sabe por quê, queridos? Deixa eu te dizer. O nível de sucesso, escute, essa frase é boa para você anotar. O nível de sucesso que você vai ter em qualquer área da sua vida está diretamente relacionado ao seu nível de preparação. Quem não se prepara não tem sucesso. Todo mundo se prepara para tudo. Se você quer ser um profissional, você vai lá, estuda, você vai lá, faz uma faculdade. É só você olhar para a vida dos militares, por exemplo. Como eles se preparam o tempo todo. A preparação está diretamente relacionada a sucesso. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Em todos os outros lugares, trabalho vem antes de sucesso. Tem que trabalhar duro para ser sucesso. E se você quer uma família de sucesso, eu te pergunto, o quanto você está trabalhando em prol da sua família? Família é um trabalho, queridos. Tá trabalho, família, a gente tem que se dedicar. A gente se prepara para tudo, mas a gente não se prepara para ser marido. A gente se prepara para tudo, mas a gente não se prepara para ser esposa. A gente se prepara para tudo, mas a gente não se prepara para ser pai, para ser mãe. A gente se prepara, a gente acha que vai aprender no automático. Bota um homem e uma mulher dentro de uma casa e vamos ver o que dá. Só Deus para fazer esse negócio dar certo, meu irmão. Porque eu vou te dizer, o homem com a cultura totalmente diferente da cultura da mulher, bota os dois dentro de uma casa e a gente não se prepara. Você que é casado, qual foi a última vez que você leu um livro sobre família? Não lê. Qual foi a última vez que você foi num curso, você fez um curso sobre família? Não faz. Mas da tua profissão tu fez. Fez ou não fez? Claro que fez. Senão tu não exercia a profissão. E a função mais importante que o homem vai exercer na terra é ser marido e pai. A função mais importante que a mulher vai exercer na terra é ser mulher e mãe. Não tem nada mais importante que você vai fazer do que isso. Porque é a função que Deus te chamou para fazer. Amém? E a gente está aqui para isso, para preparar você, preparar as famílias, preparar e também reparar alguma coisa que possa estar errado. Então é para isso, o maio é o mês da família, né? E a gente decidiu no nosso coração de fazer toda quinta-feira voltado para isso. Sabe por quê? E o tema é esse aí, um projeto chamado família. Porque família é um projeto, amém, queridos? Um projeto de Deus. E nós lemos aqui, eu vou relembrar alguma coisa da semana passada, e nós lemos aqui em Jó, capítulo 42, verso 2, isso aqui é a palavra de Deus. Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos, projetos, propósitos pode ser frustrado. Eu te pergunto, se nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado, e a família é propósito de Deus, por que a gente tem visto tantas famílias frustradas? Tantas famílias acabando? Será que Deus faz algum projeto para dar errado, querido? Não. Mas o que a gente precisa entender? O projeto é de Deus, mas quem tira o projeto do papel e coloca em prática somos nós. É isso aí. Não é assim o engenheiro? O engenheiro ele não faz um projeto. Eu dei exemplo desse prédio aqui. O engenheiro fez um projeto, ele disse onde ia ficar cada coluna dessa e tal, ele entrega para alguém executar. E o camarada que vai executar o projeto, ele tem que executar de acordo com aquilo que o engenheiro fez. O problema de muitas famílias estar andando errado é que muita gente está tentando construir um projeto chamado família sem a direção do criador do projeto. E aí não vai dar certo, porque ele é o dono da família e o projeto está aqui, ó. É a sua palavra. Então é daqui que nós vamos extrair o padrão de Deus para a família. Eu vou falar sobre isso hoje. E eu falei, cara, se a gente perguntar e fizer uma pesquisa para todo mundo aqui, você quer ter uma família abençoada? Todo mundo vai dizer o quê? Tem algum doido aqui que não quer ter uma família abençoada? Tem alguém? Diz aí que eu vou orar por você. Não tem, né, gente? Aí eu te pergunto, olha só que doideira. A família é projeto de Deus, amém? Todos nós queremos ter uma família abençoada, amém? Então por que nem todo mundo tem? Sabe por quê? Porque foi o que eu falei, desejar ter uma boa família não é o suficiente.
Não pode ficar no campo do desejo. A gente falou muito sobre isso aqui, eu vou passar rápido para a gente entrar na aula de hoje. Desejar ter uma boa família não é o suficiente. Ter uma boa família dá trabalho. E a gente falou muito disso aqui na semana passada. E eu vou só passar alguns slides aqui, tá? Eu falei, família não nasce, mas é um projeto de... Família é uma construção. E como toda construção, quem já teve obra em casa sabe que dá muito trabalho. Não adianta a gente achar que a nossa família vai ser construída no automático. É só casar, aí gasta 20 mil reais, 30 mil reais na festa de casamento e vai morar os dois juntos, mas não gasta R$1 fazendo um curso de noivo, um curso de casado, não gasta. Aí depois que sai da festa, muitos casamentos em 6 meses acabam. Por que isso, gente? Se preparou só do ponto de vista natural. Tem gente que junta dinheiro uma vida inteira para casar. Está se preparando a vida inteira para casar, mas do ponto de vista interior não se prepara. Você está entendendo, sim ou não? A gente tem que se preparar onde é importante se preparar. Senão não vai dar certo. Então, foi o que eu falei, a qualidade de vida familiar é diretamente proporcional ao grau de trabalho investido. Então, se eu trabalho muito, se eu invisto muito na minha família, eu vou desfrutar de uma boa qualidade familiar. Se eu não faço nada, se eu vou empurrando com a barriga, se eu vou achando que tudo é no automático, tá, do jeito que tá bom, eu vou desfrutar de uma má qualidade, baixa qualidade de vida familiar. Diretamente proporcional. Amém, queridos? Aí a gente usou aquele texto de Mateus, todo aquele que edifica a casa sobre a rocha é homem prudente, quem edifica a casa sobre a areia é insensato. E eu te falei aqui que não é uma questão da gente olhar e ter uma casa sobre a rocha e ter outra sobre um monte de areia. Eu te falei que é uma questão de cavar fundo até achar rocha. Quando você vai construir uma casa, um prédio desse, dizem, eu não tenho certeza, mas dizem que as colunas desse prédio, elas têm uma profundidade que vão até a Praça Gá lá embaixo. São mais altas para baixo do que para cima. Por quê? Para sustentar. Será que deu trabalho cavar para botar essas sapatas? Cavar dá trabalho. Eu falei isso aqui. Só que pouca gente investe no alicerce, porque o alicerce ninguém vê. A gente gosta de gastar dinheiro com a fachada. Bota porcelanato. Tem que ser porcelanato. Gasta tudo no porcelanato. Mas o cimento do alicerce é o pior que tem. Aí está botando porcelanato em cima de uma base fraca. Meu Deus, para pensar nisso. Tanta gente constrói um relacionamento para os outros verem, mas a base é fraca. Não resiste à tempestade, porque o dia mal vem. E assim como quando a gente faz o planejamento de uma obra, a gente planeja gastar 10 mil, gasta quanto, gente? Quando a gente faz obra, planeja gastar 10 mil, gasta quanto? 20 mil. Por quê? Por causa dos imprevistos. No nosso casamento também haverá imprevisto. Eu falei isso aqui semana passada. Ninguém casa pensando assim, em algum dia de repente eu vou ter que perdoar ela. Quem pensou isso quando casou? Algum dia de repente eu vou ter que perdoar ele. Ninguém pensa isso. São os imprevistos. E se você não está preparado para os imprevistos, vai dar ruim, como diz o menino, vai dar ruim. Então, construir a casa sobre a rocha, fazer um alicerce fundo, é entender através da palavra de Deus como se posicionar para que a família dê certo. Eu tomo uma posição na palavra de Deus para que a família dê certo. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o que é, Luiz? Edificar a casa sobre a rocha é ouvir e praticar a palavra de Deus. Por exemplo, você está vindo aqui, a igreja está linda. Quinta-feira passada estava mais cheia ainda. Hoje o frio escondeu muita gente, mas você venceu, hein? Tu venceu o frio, tu não é de açúcar não, né, meu irmão? É isso aí. Você está aqui ouvindo, mas e aí? Você vai fazer o que com isso que você está ouvindo? E amanhã? Praticar. Não foi isso que Paulo falou? Tudo que viste, ouviste, aprendeste de mim, isso também fazei, praticai.
Então a força da palavra de Deus na nossa vida está na força da prática. Amém, queridos? Então é basicamente isso aí, ó. Um projeto de Deus só pode dar certo debaixo dos princípios estabelecidos por Ele. Ele é o projetista, então tem que ir a Ele para construir a família. Deus não deixa seus projetos não deixa. E eu quero declarar sobre a tua família: aquele que começou a boa obra vai terminar, porque Ele não deixa nada pela metade. Ele é maravilhoso, Ele sabe como corrigir, até mesmo durante os imprevistos. Deus entra. A falta de um bom planejamento pode levar qualquer excelente projeto ao... Pode ser o melhor planejamento, pode ser o melhor projeto. Se você não se planejar como você vai executar, pode fracassar. Então, eu falei aqui para os casais de namorados. Namorados! Primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou de olho em todo mundo, hein? Pessoalzinho que está namorando aí, estou de olho. Falei aqui semana passada para os casais de namorado. Namoro não é só para beijar na boca. Beijar na boca é legal pra caramba. Mas eu falei, olha como é que ela trata a mãe dela. Olha como é que ele trata a mãe dele. Se ele mente para a mãe, ele vai mentir para você. Eu falei isso. Se ela mente para a mãe, ela vai mentir para você. Se ele trata bem você, mas não trata bem o garçom, ele não é uma boa pessoa, ele está te enganando. Preste atenção, namoro é para isso. Namoro é para conversar, conhecer. Tu vai levar essa pessoa para dentro de casa, minha filha, vai viver o resto da vida com ela. Tu está pensando o quê? Depois que casar, já era. Não existe divórcio na Bíblia não, tá? Ah, pastor, se não der certo, separa, assinado Satanás. Porque hoje em dia está assim. Não, a gente casa, vamos ver no que dá, se não der certo, separar. É assim agora? É assim agora, né? Negativo, não é assim não. Casou, está casado. É igual o gênio da lâmpada, pediu, está pedido. Não pode ficar arrependido, meu filho. Agora que tu casou, vai ter que fazer dar certo. Você não casou, não tirou a menina de casa? Vai devolver? Tem que ser macho, cara. A falta de um bom planejamento pode levar qualquer um a fracasso. Eu falei aqui também do individualismo. Se há um problema dentro de casa, o problema é de... a culpa é tua. Meu irmão, isso aí também é outro problema. Não existe a culpa é tua se o barco está afundando, cara. Então eu estou dentro de um barco que está afundando, vou ficar, a culpa é tua, Fabrício, a culpa é tua, Luiz. A culpa é tua, tira a água você. Não, vamos tirar a água junto para esse negócio não afundar. Identifica o inimigo certo. O inimigo não é ela. O inimigo não é ela. O inimigo não é a tua esposa. O inimigo não é o teu marido. Vocês dois têm um inimigo comum, que é o inimigo da família. Quando vocês identificarem um inimigo e se juntarem para combater o inimigo certo, ele vai embora. Quem está entendendo? É isso. Então isso aí atrapalha muito, cara, corrigir problema, porque ninguém quer assumir a culpa. Ninguém quer assumir que está errado. Ninguém quer dizer a culpa é minha, me perdoe. Parece até que vai morrer se dizer, me perdoe, pedir perdão. Não, querido, pedir perdão a gente vai treinando, vai ficando mais fácil. Só essa semana eu devo ter pedido perdão à minha mulher umas 4 vezes. Eu falei, amor, eu já estou quase desistindo de mim. Eu falei para ela. Falei, caraca, cara, como a gente erra, cara. Mas você vai treinando pedir perdão. Aí você, toda vez que tu der um molezinho, tu pedir perdão, tu não vai deixando mágoa acumulada. O problema é a mágoa acumulada. Mágoa acumulada, já era. Depois não vai dar certo. Então o problema é de todos. Na construção familiar, precisamos da mútua cooperação. Todos fazem parte, marido e esposa aí. O filho trabalha também. Filho também coopera para a construção da família. Eu costumo dizer, filho não é hóspede. Porque tem filho que quer se comportar igual hóspede dentro de casa. Deixa tudo sujo, pega, lavou, largou. Aí daqui a pouco vem a camareira, limpa tudo, guarda tudo, prepara tudo. Outro dia eu perguntei para a Esté, falei, Esté, tá pagando quanto de diário, minha filha? Vai catar seus brinquedos, querida. Não, vai. Tu não tá em hotel não. Pai, queria ir pro hotel. Mas aqui não é hotel não. Já sabe o que é bom, 5 anos.
Filho não é hóspede, filho é filho e participa da construção familiar, principalmente fazendo uma coisa simples que todo filho pode fazer e já vai abençoar muito a casa: obedecer papai e mamãe. Cara, se tu fizer isso, tu já vai evitar que teu pai e tua mãe briguem por tua causa. Tu já vai evitar um montão de problema. Obedece, cara. Filho foi feito para obedecer. Eu aprendi isso rápido. Se não aprendesse, o que tivesse na mão voava. E ela é perito, tá? Tá ali a baixinha, não errava uma. E ela já fazia o cálculo do desvio. Ela atacava, eu desviava onde ia bater. Caraca! Um dia eu fui falar para ela assim, eu me lembro, cara, tem umas coisas que ficam marcado, né? Falei assim: mãe, agora eu já estou grande. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Agora eu já estou grande, agora tu não consegue me bater mais não. Ela é baixinha, né? Agora para tu me pegar vai ter trabalho. Numa brincadeira, de repente ela pegou assim, pau! E a surpresa? Tu tá esperando? Falei: Jesus. Surpresa tu não espera, te pego na surpresa. Falei: caraca, o negócio é sério, Leandro. Tá rindo, meu irmão? É isso aí. Então é isso aí, ó, todos fazem sua parte. E aí eu falei aqui, o que eu quero é o que eu preciso fazer. Porque geralmente a gente quer ficar nesse negócio de: eu não quero. Eu não quero. Isso não, eu não quero fazer. Querido, a tua vida não é construída você fazendo só o que você quer. A maior parte da tua vida é construída você fazendo o que tem que ser feito e não o que você quer. Para pensar na tua vida se você construiu ela fazendo só o que você quer. Não constrói. Então é isso aqui, ó, na maioria das vezes o que precisa ser feito não é agradável para a nossa carne, mas é preciso. Falei tudo isso aqui. Ceder, perdoar, insistir, ter paciência, permita que Deus trabalhe. Ninguém constrói nada fazendo só o que tem vontade. Só tem como construir alguma coisa seguindo os princípios de Deus se cada um se submeter à liderança do Espírito Santo. Amém, queridos? E hoje eu quero falar um pouquinho, vai ser bem rápido, eu vou só ler um texto. O padrão de Deus para a família só pode dar certo debaixo do padrão de Deus. E hoje em dia, gente, eu não falo mal de ninguém, religião de ninguém, eu não estou nessa posição, não sou juiz, não estou sentado em cadeira de juiz, não faço isso. Mas a gente precisa tomar cuidado com os modelos de família que têm aparecido. Porque a família ela tem um padrão que vem da palavra de Deus, que é o seu coração, que é o seu Criador. E a gente precisa saber se essa palavra bate o martelo na nossa vida ou não. Porque se essa palavra bate o martelo na minha vida, nós que somos cristãos, amém? Seja católico, seja evangélico, não importa, crê em Cristo, é cristão. Se você é cristão, essa palavra tem que bater o martelo na tua vida, porque é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então não é a gente sair por aí condenando, apontando família que está errada e tal, mas é a gente ter a segurança de entender e crer no estilo de família que Deus criou. E não permitir que certas coisas entrem de maneira sorrateira na nossa casa. Tem que tomar cuidado com isso. Então Deus criou um padrão de família. E é esse padrão de família que está valendo, e é esse padrão de família que vai dar certo. E os princípios de Deus para a família é o que a gente vai começar a falar hoje, falar desse padrão. Sabe, queridos, porque quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e a gente vê isso no relato bíblico, lá no livro de Gênesis, que é o livro da criação, o primeiro livro da Bíblia, a gente vê Deus criando um casal, unindo esse casal, mandando que eles frutificassem e enchessem a terra, amém? E o negócio ficou legal. Adão recebe Eva ali: você é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada mulher e tal. Mas aí vem o pecado. Eles decidem desobedecer. E quando eles desobedecem, desanda tudo. O pecado entra junto com o pecado uma coisa chamada egoísmo. Cada um só pensa em si. Isso aí destrói a família. Cara, isso destrói a família. Deixa eu te dizer, egoísmo destrói a família. E é exatamente o que entrou. Porque Adão: foi a mulher que tu me deu, a serpente me enganou. Ninguém assume o erro de nada, ninguém quer se sacrificar, ninguém quer fazer mais nada. E o que a gente vê ao longo de todo o relato bíblico, de Gênesis após queda, até Mateus, até Jesus vir, a gente vê as famílias sobrevivendo.
e não vivendo, não sendo abençoadas, como era o plano de Deus. Mas Jesus veio para restaurar todas as coisas, inclusive a família. E é isso aqui que eu coloquei, é papel da igreja, restaurar padrão e visão de Deus para a família. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, nós que somos da igreja, nós que somos chamados os crentes, temos uma responsabilidade muito grande com relação a esse planeta que nós estamos nele. E essa responsabilidade, muitas vezes, você vai cumprir de boca fechada. Não precisa pregar o evangelho, pregue o evangelho com as suas atitudes. As pessoas estão cansadas de ouvir palavras, as pessoas querem ver nossas atitudes, nossas ações. Como é que eu posso falar que Deus salva a família, é o Deus da família, se eu estou com a minha família destruída, se eu mesmo, em Cristo, não consigo me submeter à palavra de Deus e fazer a minha família dar certo? Cara, se dentro da igreja a família não dá certo, vai dar certo aonde? Eu queria entender isso. Então, ser cristão não é uma questão de eu ir na igreja todo domingo. Eu sempre falo isso aqui para você. Ah, pastor, mas eu estou na igreja todo domingo e quinta-feira. Legal, você é um bom frequentador de igreja. Mas eu quero saber como que você vive no dia a dia. É o dia a dia que vai dizer se somos cristãos ou não. Ou você não sabe que o significado da palavra cristão é pequeno Cristo, aquele que se parece com Cristo. Então, para você abrir a boca e dizer eu sou cristão, é um negócio sério. Aquele que se parece com Cristo, cristão. Então é nosso papel como igreja restaurar o padrão e a visão de Deus para a família. Nós temos esse papel, tá bom, queridos? E hoje eu vou falar sobre alguma coisa tão importante que eu acho que é a base de tudo. Eu acho não, eu tenho certeza que é a base de tudo no relacionamento familiar, que foi estabelecido pelo apóstolo Paulo, sabe, na carta que ele escreveu à igreja de Efésios, no capítulo 5, onde ele vem falando ali de algo muito interessante. É o padrão de Deus para a família. A família só vai dar certo dentro desse padrão que a gente vai ler agora. E eu vou explicar um pouquinho desse padrão, amém? Vamos lá, Efésios 5, 22, primeiro já começa pelas mulheres. Primeiro as damas, por favor. Mulheres, sujeitem-se a seus como ao... Aqui já tem gente que torce o nariz. Me sujeitar? Eu me sujeitar? Não discuta comigo. Leia a palavra de Deus. É a Bíblia. É o padrão. Só tem como dar certo se for assim. Agora você vai entender que tipo de sujeição é esse. Porque se você acha ruim se sujeitar, você não tem noção do papel do marido. É 10 vezes pior. Cara, se sujeitar é molinho. Agora, amar como Cristo amou? Maridos, a gente está em maus lençóis. Nosso papel é muito mais difícil, você vai entender. Mulheres, sujeitem-se a... Gente, presta atenção. Eu sublinhei a palavra como em todos os versículos. Paulo está fazendo uma clara comparação do relacionamento entre marido e mulher com o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então só tem como dar certo o casamento e família, porque família começa no casamento, amém? Só tem como dar certo família, casamento, se for dentro desse padrão. O mesmo tipo de relacionamento que Cristo tem com a sua igreja é o marido com a sua mulher. Padrão estabelecido por Deus. Vamos continuar? Você está comigo? 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como, ó a comparação que eu falei, como também Cristo é o cabeça da, que é o seu, do qual ele é. Legal. Então é isso aí. Mulheres se sujeitem porque o marido é cabeça como Cristo. O marido só pode ser cabeça se ele for como Cristo. Se não, porque olha lá, ó, ele é cabeça porque ele salvou, ele se entregou, ele se sacrificou. Você está entendendo, sim ou não? Vai ficar mais claro, verso 24. Assim como, de novo, comparação, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus.
Verso 25. Mas agora, os cavalheiros, por favor. Maridos, amem suas mulheres, assim como, comparação, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Agora se sujeitar ficou fácil, porque o nosso papel dificultou bastante, cara. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Verso 26, para santificá-la, tendo-a purificado, olha o papel do marido na vida da mulher, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Marido é o principal, deve ser o principal discipulador de sua esposa. Principal. Olha aí, 27. E apresentá-la para quem? A si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, coisa semelhante, mas santa e inculpável. Verso 28. Da mesma forma, olha a comparação, os maridos devem, não é uma opção, querido. Ei, maridão, olha aqui para mim. Não é uma opção, é um dever. Amar a mulher como Cristo amou a igreja é um dever. Dever de marido. Ah, pastor, mas não dá para mim. Então não casa. Devem amar as suas mulheres como a seus próprios. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Está pegando? Verso 30, pois somos membros do seu... Que maravilha, somos membros do corpo de Cristo, e nós temos falado disso aqui todo domingo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Casamento não tem dois, casamento tem dois que se tornaram um. E tem muita coisa, só esse versículo aqui dá para dar 3 aulas. Só esse versículo aqui. Aí, quando isso aqui não acontece, começa a dar problema em casa. As tuas contas, as minhas contas. Ué, não casou não? Eu faço isso, você faz aquilo. Ué, não entendi, né? Uma só carne, não? Não juntou tudo, não? O teu salário, o meu salário. Ah, é? Começa a dar problema. Ou é uma só carne, ou não casou. É isso aí, queridos, é uma só carne, está lá, verso 32, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja, portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si, e a mulher trate o marido com todo respeito, e tem para os filhos também, eu não botei aqui, mas no capítulo 6 de Efésios, é o que eu já falei aqui, ele fala para os filhos também, continua, isso aqui, essa instrução continua. No capítulo 6, verso 1 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenha longa jornada de vida sobre a terra. É isso aí. Amém? Aí, está aí. Amém, queridos? Então, vamos começar a fazer algumas considerações sobre esse texto que nós lemos. Você está comigo? Então, a primeira coisa que eu quero falar é isso aqui, Volta para mim, por favor. Aí. O relacionamento entre homem e mulher deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Ficou claro isso para você no texto? Essa comparação clara? Cara, o relacionamento entre homem e mulher só vai dar certo se ele estiver pautado no papel de Cristo para a sua igreja e da sua igreja para Cristo. É isso que a gente tem que pegar. O marido, quando ele tiver uma atitude, quando ele tiver para ter uma atitude, ele tem que pensar: Cristo faria isso com a igreja? E a mulher, quando for ter uma atitude em relação ao marido, deve pensar: eu me comporto assim em relação a Cristo? Só assim que vai dar certo. Não tem como dar certo de outra maneira. Quem está entendendo? Eu sei, não é para não dar muito amém. Semana que vem, se tu tiver coragem, tu volta. A gente vai continuar com a série, mas é isso aí, deixa eu te dizer, às vezes o remédio amargo que é para fazer efeito. Remédio amargo não é bom de tomar, mas faz efeito, queridos.
Isso aqui é uma bênção, isso aqui salva teu casamento, isso aqui salva a sua família. Se você pegar, ouvir, entender e praticar, não tem como dar errado. Vou repetir. Se você pegar, entender, ouvir e praticar, não tem como dar errado, porque essa palavra não é mentirosa. Não é mentirosa. Então, olha aqui, a mulher é comparada à igreja e o marido a Cristo ama a igreja e a igreja, por sua vez, se submete a... Você está entendendo o papel de cada um? A gente ainda vai falar aqui um pouquinho do papel, não hoje, de cada um, mas isso aqui é o principal. É o marido amar e a mulher se submeter, mas você vai entender como isso funciona na prática. Como isso funciona na prática. Então, marido, preste atenção. Tudo que a igreja faz é responder ao amor que Cristo demonstrou por ela. A igreja, ela responde ao amor que Cristo já demonstrou. Então a mulher, ela vai responder o amor que o marido demonstrar. Essa responsabilidade é do marido. Porque o marido é comparado a Cristo. E o marido é o líder, o cabeça. Aí você acha que você é a cabeça para mandar. Você é a cabeça para se entregar primeiro. Você é a cabeça para amar primeiro. Você é a cabeça para perdoar primeiro. Tudo começa com o marido. Foi a responsabilidade que Deus colocou sobre a vida do homem. A mulher, ela vai responder a isso. Eu costumo dizer que a mulher, ela é um transformador. O que você bota 110, volta a 220 para você. Se você bota 110 de ignorância, tu vai receber o dobro. Se você bota 110 de amor, tu vai receber o dobro. O que você está colocando? Papel do marido, cara. Ser cabeça é isso. A igreja só responde ao amor de Cristo. Quando o marido não cumpre sua parte de amar, olha aqui para mim, maridos. Olha lá. Olha aqui para mim. Olha lá. Quando o marido não cumpre sua parte de amar, torna praticamente impossível o cumprimento do papel da mulher de submeter. Qual a mulher que vai se submeter a um marido que não ama, que é grosseiro, que não se sacrifica, que não faz nada pelo bem dela? Como é que uma mulher se submete a um homem desse? Não tem submissão que aguente, cara. Não tem. Você tem que ser submisso. Geralmente, o camarada que cobra isso da mulher não está amando igual Cristo amou a igreja. Porque o cara, quando ele está amando igual Cristo é da igreja, ele não precisa cobrar submissão. A submissão acontece. Você é a igreja, amém? Você tem alguma dificuldade de se submeter a Cristo? Tem? Por quê? Porque quando você olha para ele, você vê amor. A mulher que olha para o marido e vê amor não tem dificuldade de se submeter. Esse papel é do homem, como líder, como sacerdote do seu lar. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora, se a gente não faz, não vai dar certo. Nenhuma mulher tem dificuldade de se submeter a um homem que a ama como Cristo amou a mulher. Não vai ter dificuldade, para ela vai ser um prazer se submeter a um homem que ama como Cristo amou a igreja. Ela vai ter prazer em se submeter a um homem desse. Você não tem prazer de se submeter a Cristo? A comparação é essa, queridos. A comparação é essa. Cristo é a igreja de Cristo. Você está entendendo? Então amar é isso aí. Amar como Cristo amou a igreja. Quem leu aqui que eu falei 1 Coríntios 13? É pouca gente, é o que eu falo. O tempo investido, pouca gente leu. Mas por que eu pedi para você ler? Porque eu ia falar sobre isso hoje. Porque lá fala da excelência do amor, 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero falar desse amor, porque amor não é apenas um sentimento. Amor é um conjunto de atitudes, amor é um comportamento. Deixa eu te dizer, olha aqui para mim. Ei, olha aqui para mim. Se Deus ficasse só falando que te ama,
que te ama e não tivesse feito nada para te tirar da condição que você estava, de morte, de inferno, como é que você ia acreditar nesse amor? Mas como está lá em Romanos, a Bíblia diz que ele prova o seu amor por nós, quando Cristo vai para a cruz morrer no nosso lugar. Então amor é um comportamento, não é uma palavra, não é dizer, é fazer. E quando a gente lê lá em 1 Coríntios 13, a gente vê que todas as características que ele dá do amor são comportamento, não são sentimento. Diz lá que o amor é paciente, diz lá que o amor é bondoso. Isso aqui é sentimento ou é comportamento, gente? É comportamento. Agora, ser paciente é fácil? Quando ela está no shopping, entrando em todas as lojas, é fácil ser paciente? Não é fácil. Mas o marido tem que amar sacrificialmente. Mais uma loja. Amor é bondoso. Amor é bondoso. É fácil ser bondoso, às vezes, quando a gente está irritado, não é? Aí depois vai dizer tudo que o amor não é. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, marido. Não se ira facilmente. O que é? Falou? Opa! Cadê o amor que não se ira facilmente? Não procura seus interesses, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca perece. Está falando do amor de Deus. Agora, o marido que se comporta com esse conjunto de atitudes em relação à mulher, como é que a mulher não vai se submeter? Me responde aí, maridão. É isso aí, cara. O nosso amor é sacrificial. O marido esperto, cara, ele se sacrifica. Entra em acordo. Outro dia os colegas lá no quartel me chamaram para jogar um futebol final de semana. Ô Luiz Fernando, vamos jogar isso aqui no futebol. Eu falei, cara, eu vou perguntar para minha esposa se eu quero ir. Amor, eu quero ir jogar um futebol com o pessoal do quartel. Amor, acho que você não quer ir não. Falei, gente, eu não quero não. Tem sabedoria melhor do que essa, gente? É ela que sabe se tu quer ou não. Brincadeira, gente. Então é exatamente isso aí, ó. Aí é o que eu falo aqui, ó. Todos esses comportamentos são Você entendeu por que não está dando certo? Porque ninguém quer se sacrificar. Ninguém quer cortar na carne. Ninguém quer baixar a cabeça. Quem falou que tem que separar? Perdoa, corta na carne que vai dar certo. Mas ninguém quer. Porque eu falei, é o que eu quero ou o que eu preciso fazer? O que eu preciso muitas vezes é sacrificial, cara. Contraria a minha vontade da minha carne. Eu falei aqui semana passada, quem é que perdoa feliz? Eu estou doido para perdoar alguém hoje. Não é assim, dói. Mas e aí? É possível? É, porque você também foi perdoado. Você também é imperfeito. Então, quando a gente entende isso, vai embora. Todos esses comportamentos são sacrificiais. A igreja não tem dificuldade de reconhecer a Cristo como Senhor e se submeter a Ele, porque vê nele sacrifício em seu favor. Quando você olha para Cristo, você vê logo a cruz. Ele se sacrificou por você, então você se submete. A mulher que olha no marido sacrifício não tem dificuldade de se submeter.
Isso tem, querido, olha aqui para mim, isso tem que começar no marido. Ah, mas ela também não faz, começa você a fazer, é papel teu, ela vai responder. A mulher foi criada para responder. Ei, olha aqui para mim, a mulher foi criada para responder. É a estrutura dela, emocional, psicológica. O homem tem a iniciativa, o homem é o guerreiro, o homem desbrava, o homem vai. A mulher só responde ao homem que ela tem do lado. Ela é auxiliadora. Está pensando que liderar é fácil? Só abrir a boca e dizer eu sou o cabeça dessa casa? Mostra que você é o cabeça se sacrificando primeiro. Ser cabeça é isso. Não foi isso que Cristo fez, gente? Ele esperou algum favor teu para ir para a cruz no teu lugar? Ele esperou você prometer que ia se entregar a Ele para ir para a cruz no teu lugar? Ele esperou você fazer alguma promessa? E Ele foi, cara. Então o marido tem que ir para a cruz. Papel do marido, eu te falei que era muito pior do que o da mulher, se submeter a molinho, molinho. Quando tu tem um marido desse, fica mole, a mulher não tem trabalho nenhum. O trabalho é todo do marido, segura. A responsabilidade é do líder, eu aprendo isso no quartel. Às vezes o mais antigo do setor não está nem presente, mas aconteceu algum problema, a culpa é dele. O líder assume responsabilidade, cara, porque ele assumiu uma posição. Então, assim como Cristo provou seu amor pela igreja sem deixar, o homem não pode deixar brecha de dúvida a respeito do seu amor pela sua mulher. Tem mulher que duvida se seu marido a ama. Ele fala todo dia que ama, mas quando ela olha para o comportamento, ela não vê isso. E se ela duvida que você a ama, querido, ela não vai se submeter. Vai ser muito difícil para ela. Quem está entendendo? É isso aí. Quinta da família é isso. A quinta da família é isso. Então, todo o papel, e a gente vai começar a falar disso semana que vem, né? Todo o papel que o homem vai desempenhar no casamento tem por base esse amor sacrificial. Então, eu vou liderar debaixo de um amor sacrificial. Eu vou prover, o homem é o provedor, a gente ainda vai falar disso, debaixo de um amor sacrificial. Eu vou proteger, o homem é o protetor da família. Mas lá em casa quem mata barata é a Monique. Eu tinha que falar, porque senão o Espírito Santo está me acusando aqui. Me acusou, então eu tive que confessar. O homem é o protetor, mas quem mata a barata lá em casa é a Monique. Ela pega com a mão, não gosto. Eu piso, ela não gosta que eu pise, ela vai lá e pega com a mão. Então o homem é o protetor. Então ele vai proteger debaixo de um amor sacrificial. Só tem essa maneira de dar certo, gente. Só tem essa maneira de dar certo. Se você não está se sacrificando, não vai. Se você está fazendo só o que você quer, está vivendo para você mesmo, egoísmo, está entendendo por que está dando errado? E a gente cobra da mulher, cobra submissão, cara, mas a gente não faz o nosso papel. E todo o papel que a mulher vai desempenhar no casamento tem por base ser uma resposta a esse amor. Então o marido ama e a mulher responde, respeitando, se submetendo, considerando. Quem está entendendo? É isso, só vai dar certo assim. Ah, Luiz, mas quem te falou que tem que ser o marido? Que tem que começar tudo? Tudo começa pelo marido. Quem falou isso? Não está comparando a Cristo e a igreja? Então, olha só o que está escrito. Nós amamos a Cristo por quê? A igreja só responde. A mulher só responde. Então pode vir um ministério de louvor, fique de pé para a gente fechar. Preste atenção no que eu vou falar, que é importante. Preste atenção. Nós amamos porque Cristo nos amou. Então, a igreja, quando ama, quando se entrega, quando se submete, ela está só respondendo ao amor de Deus. Amém, queridos? E a mulher, ela vai só responder ao amor do marido. Então, olha aqui esse slide. O marido, como líder do lar, deve ser o primeiro a amar, se sacrificar,
se doar, perdoar. Marido como líder do lar é esse papel aí, ó. Porque senão não vai ter resposta. E eu quero fechar com esse slide aqui para você ir para casa pensando. Se a sua mulher não está se submetendo a você, é muito provável que você não a esteja amando como Cristo amou a igreja. É muito provável. Então, geralmente, quando o casal vem conversar, eu abro com problemas, olha aqui para mim. Eu abro a Bíblia nesse texto e eu pergunto para o homem: você está amando como Cristo amou a igreja? Não, pastor. Você está se submetendo como a igreja a Cristo? Não, pastor. Não vai dar certo. É fácil. Ó, gabinete com casal é rápido. É só isso aí. Aí, depois que você conhece isso aqui, você só decide se vai botar em prática ou não. Você só decide, é uma decisão de cada um. Não mando na vida, ninguém manda. Mas você está entendendo, queridos, que Deus, Ele quer sarar as nossas famílias? Amém? Esse é o padrão de Deus para a família, meu irmão. É esse o padrão de Deus para a família. O homem amando, a mulher auxiliando. A gente ainda vai falar aqui, sabe, de algumas coisas, algumas situações dos filhos e tal. Mas para que você possa entender, o projeto é de Deus, mas quem coloca o projeto em prática somos nós. E a gente precisa aprender. A gente precisa entender como é o projeto. Aí o projeto. Isso aqui é o projeto. Você vai colocar em prática assim ou você vai querer mudar? Se você quiser mudar o projeto, aí você vai botar a coluna em outro lugar, o prédio pode cair. Se você quiser alterar o projeto, pode tudo por água abaixo. Se você não quiser fazer o projeto da forma original, pode dar tudo errado. Esse é o projeto original. É isso que eu apresentei para você aqui essa noite. Amém, queridos?